O tão aguardado comeback do BTS está quase chegando, mas, nos bastidores, os membros estão longe de estar felizes. A HYBE tem falhado em praticamente tudo, desde não protegê-los contra rumores prejudiciais até atrasar indefinidamente anúncios e cronogramas. Os fãs estão chocados, e não é difícil entender por quê. A frustração do grupo parece estar chegando ao limite. Então, aqui está a história completa do que vem acontecendo entre o BTS e a HYBE, e por que os membros têm todos os motivos para se sentirem tão irritados. No dia 21 de dezembro, o BTS fez uma live no Weverse para conversar com os fãs. Os 7 membros estavam presentes, discutindo o futuro, dando dicas de grandes planos e compartilhando a empolgação sobre o que esperam fazer a seguir, especialmente com os olhos voltados para 2026. No entanto, no meio da transmissão, o clima mudou repentinamente quando Namjoon fez um comentário inesperado sobre a empresa. Ele disse que gostaria que a empresa fosse mais acolhedora com eles, algo que admitiu que normalmente não diria em voz alta. Os outros membros reagiram imediatamente com surpresa. Hoseok perguntou por que ele sentiu a necessidade de mencionar isso, enquanto Yoongi questionou se a empresa realmente carecia de carinho por eles. Jin entrou na conversa apontando que a empresa sempre fez coisas pelo grupo. Mesmo assim, Namjoon manteve sua posição, repetindo que apenas esperava mais apoio. O momento pegou muitos espectadores desprevenidos. Para o público, o BTS é visto como a joia da coroa da HYBE, o grupo que ajudou a construir a empresa no que ela é hoje. Por isso, a maioria das pessoas assume que eles não enfrentam frustrações internas e que são tratados melhor do que qualquer outro artista sob o selo. Ainda assim, fãs de longa data não ficaram totalmente surpresos. Muitos criticam a empresa há anos, especialmente quando se trata de promoções fracas ou da falta de apoio consistente às atividades individuais dos membros. Apesar desse contexto, a repercussão negativa veio rapidamente. Alguns internautas questionaram por que Namjoon traria esse assunto em uma live com fãs, em vez de tratá-lo em particular com a empresa. Um comentarista em um fórum online escreveu: "Eles são os últimos que deveriam estar reclamando desse tipo de coisa." Outros críticos argumentaram que o BTS ainda é tratado muito melhor do que qualquer outro grupo. Alegaram que se as mesmas situações envolvessem outros idols, as consequências teriam sido muito mais severas, dizendo, por exemplo, que Yoongi teria sido removido do grupo por causa do incidente com o patinete, e que Jungkook teria enfrentado o mesmo destino por causa dos rumores de namoro com a Winter, do aespa. À medida que o debate sobre o comentário de Namjoon crescia, as opiniões se tornaram ainda mais divididas. Enquanto alguns fãs insistiam que ele estava apenas brincando e não quis dizer nada sério, a conversa já tinha ido muito além de simples interpretações. As palavras dele abriram uma discussão muito maior sobre o que realmente pode estar acontecendo nos bastidores. Essa discussão tomou um rumo mais sério quando Ellie Choi, ex-diretora da Big Hit Music, decidiu se pronunciar. Ela disse que o comentário de Namjoon a chocou, explicando que alguém em sua posição não falaria algo assim publicamente, a menos que houvesse tensões internas sérias. Ela destacou que, como os membros se alistaram separadamente, os cronogramas militares e os planos pós-dispensas teriam sido cuidadosamente planejados com bastante antecedência, com alguns desses planos já em andamento. Segundo ela, a empresa originalmente esperava que os 7 membros se alistassem juntos, mas nunca chegaram a um acordo. Ela também ressaltou o momento, dizendo que isso era especialmente preocupante, já que este deveria ser um período crucial para reconstruir o impulso do grupo, focar em promoções e preparar uma turnê mundial após o retorno. Em vez disso, ela afirmou que a empresa estava distraída com vários problemas internos ao mesmo tempo, incluindo a situação em andamento envolvendo o New Jeans e a Min Hee-jin, a investigação ligada ao IPO do Bang PD e o grande foco no lançamento e na divulgação de grupos mais novos, como o TWS. Com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, ela sugeriu que o BTS pode ter sido constantemente deixado em segundo plano. Do lado da empresa, segundo ela, os membros ainda eram vistos principalmente como geradores de receita, e não como artistas que precisam de apoio total durante essa fase de transição. Ela também alegou que muitos funcionários que realmente faziam bem seu trabalho já haviam saído, deixando uma estrutura dominada por executivos mais preocupados com política interna do que com a gestão do dia a dia. Ainda assim, nem todos aceitaram as declarações dela sem questionar.
Muitos fãs antigos do BTS foram rápidos em rebater, pedindo que as pessoas encarassem os comentários de Ellie Choi com cautela. Eles apontaram que ela foi demitida da empresa em 2017, supostamente por baixo desempenho, e argumentaram que, por isso, ela não teria uma compreensão real de como os acontecimentos atuais afetam a empresa hoje. Como um usuário do Twitter resumiu bem, uma pessoa que foi demitida da Hybe e não esteve perto do Bangtan desde 2018, sem emprego atual, de repente fazendo essas declarações não é uma fonte confiável. Mesmo com tudo isso, as críticas à Hybe só aumentaram, à medida que muitas pessoas passaram a questionar como a empresa realmente reage quando o BTS é alvo de campanhas de ódio em larga escala ou de narrativas falsas generalizadas. Para um grupo que ajudou a construir a empresa, os fãs esperavam ações imediatas e firmes. No entanto, em vários casos, essa resposta nunca veio. Um dos maiores exemplos frequentemente citados é o incidente do patinete do Jung, em agosto do ano passado. Quando a notícia surgiu, a desinformação se espalhou em um ritmo alarmante e não se limitou a contas anônimas nas redes sociais. Grandes veículos de mídia tiveram um papel significativo na amplificação de informações falsas. Reportagens distorceram o tipo de veículo que Jung estava usando, exageraram ou inventaram seu nível de álcool no sangue e alegaram falsamente que ele estava tão bêbado que não conseguia se comunicar com a polícia. Alguns artigos chegaram a afirmar que ele foi encontrado caído bêbado na rua ou que causou distúrbios públicos, o que nunca foi verdade. Além disso, a JTBC e a Yonhap News divulgaram imagens de CCTV de uma pessoa andando de patinete e afirmaram que se tratava de Jung. Isso gerou uma reação intensa, com muitas pessoas acusando-o de mentir em seu pedido de desculpas e exigindo que ele fosse removido do BTS. Mais tarde, ficou claro que as informações divulgadas, incluindo as imagens de CCTV, eram falsas. Apesar do dano grave à reputação dele, os fãs apontaram que a Hybe nunca interveio publicamente para corrigir a desinformação ou tomar medidas legais contra os responsáveis. Em vez disso, acusaram a empresa de focar seus esforços em remover artigos relacionados ao escândalo do Bang Si-hyuk, enquanto permitia que os ataques coordenados contra Jung continuassem. Jungkook enfrentou uma situação semelhante pouco tempo depois. A partir de novembro, ele se envolveu em diversos rumores de namoro com várias pessoas, incluindo a modelo Shin Hyun-ji, a atriz Chae Won-bin e, claro, a Winter, do aespa. Esses rumores não foram tratados como simples especulações sobre a vida amorosa de uma celebridade. Em vez disso, rapidamente evoluíram para acusações mais graves e prejudiciais que atacavam diretamente o caráter dele. Fotos e vídeos começaram a circular online, que muitos internautas acreditavam ser gerados por IA, mostrando uma pessoa supostamente Jungkook caminhando com uma mulher e segurando sua mão. Essas imagens alimentaram alegações de que ele estaria namorando várias mulheres ao mesmo tempo. Os rumores chegaram a um nível completamente absurdo, com algumas pessoas até acusando-o de espalhar DSTs, apesar de nunca ter havido qualquer prova ou sequer uma única evidência para sustentar essas acusações. Ainda assim, elas continuaram se espalhando. À medida que essas alegações se espalhavam, passaram a ser tratadas como fatos, e não como rumores infundados. Os fãs argumentaram que esse era o momento em que a empresa deveria ter intervindo de forma decisiva, especialmente considerando o uso de conteúdo gerado por IA e a gravidade das acusações. Tomar medidas legais contra aqueles que espalhavam informações falsas ou criavam imagens manipuladas teria sido uma atitude lógica. No entanto, nenhuma ação desse tipo foi anunciada ou tomada. Até hoje, esses rumores continuam circulando online sem qualquer resposta oficial da Hybe. Embora especulações sobre namoro sejam comuns para celebridades, os fãs enfatizaram que o que tornou essa situação inaceitável foi a completa falta de ação da empresa para proteger Jungkook e sua reputação. Eles também ressaltaram que esses casos não são isolados. Ao longo dos anos, inúmeros rumores sobre o BTS e seus membros circularam livremente sem contestação. Repetidamente, a empresa optou por não intervir ou desmenti-los publicamente. Para muitos, esse silêncio constante tem parecido menos neutralidade e mais negligência. Além dos rumores, os fãs expressam há muito tempo frustração com a forma como o BTS vem sendo administrado de maneira geral. Muitos acreditam que o marketing do grupo,
As promoções e até a qualidade dos produtos diminuíram visivelmente nos últimos anos, especialmente quando comparados ao forte investimento e aos lançamentos bem polidos de grupos mais novos sob o mesmo conglomerado. Esse contraste só aumentou a sensação de que o BTS não é mais uma prioridade como antes. Fãs antigos frequentemente apontam os primeiros anos da empresa como prova de que algo mudou. Eles argumentam que, embora a Big Hit sempre tenha sido um negócio, entre 2017 e 2019 havia um claro senso de paixão nos bastidores. A equipe parecia mais engajada, mais conectada ao fandom e genuinamente comprometida em fazer o BTS crescer passo a passo. Cada lançamento, conceito e decisão pareciam cuidadosamente pensados e planejados estrategicamente, com uma intenção real por trás. À medida que o BTS se prepara para seu primeiro grande comeback desde o single digital Take Two, de junho de 2023, os fãs percebem que a Big Hit ainda não está apoiando totalmente o grupo. Namjoon chegou a expressar sua frustração em uma live recente, explicando que os membros não queriam que a segunda metade de 2025 fosse desperdiçada, e destacando o quanto estava ansioso para voltar à ativa após sua dispensa do serviço militar. Ele acrescentou: "Mas houve circunstâncias sobre as quais não posso falar publicamente. Nem eu tenho o direito de compartilhá-las. Eu realmente queria voltar a me apresentar." Namjoon também falou sobre os atrasos, dizendo que queria começar a se apresentar imediatamente, já que fazia mais de 3 anos desde o último show do BTS. Ao mesmo tempo, reconheceu que preparar uma turnê e um comeback é uma tarefa enorme. O peso emocional e prático de toda essa preparação tem sido imenso, e até mesmo trabalhar nisso tem sido frustrante para ele. Visivelmente frustrado, Namjoon expressou o desejo de que a empresa anunciasse logo o lançamento do álbum e revelasse quais seriam os próximos passos do grupo. No entanto, ele ressaltou que a HYBE não é mais a pequena Big Hit de 9 pessoas à qual ele se juntou. Agora é uma empresa de capital aberto, e ele não pode conduzir os preparativos conforme sua própria vontade. Os fãs também estão frustrados, sabendo que a turnê e o comeback devem acontecer em breve, mas vendo a HYBE ainda lutar para lidar com tudo de forma eficiente. Um usuário do Twitter escreveu: "Namjoon tendo que gritar sua insatisfação com a HYBE por não divulgar o cronograma de 2025. Não é de se admirar que ele estivesse frustrado, porque estavam culpando eles por algo quando, na verdade, eles querem exatamente o oposto. É altamente improvável que o BTS deixe a HYBE, já que a propriedade intelectual do grupo está vinculada à empresa, e os membros sempre priorizaram o grupo em vez de projetos solo. Ainda assim, os fãs não conseguem deixar de esperar que a HYBE reconheça o valor do grupo e comece a tratar o BTS com o respeito que eles merecem. Afinal, sem o BTS, a empresa não seria a potência que é hoje." Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixe seus comentários e obrigado por assistir.